Bom dia, graça e paz. Você que está aí pelo Facebook, você que está também através do YouTube, sejam muito bem-vindos àquele nosso encontro. Nós somos o Núcleo Avançado de Estudo aqui na cidade de Mangaratiba. Eu quero saudar você com a graça, com a paz, com a misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Hoje, primeiro domingo de outubro, daqui a pouco vamos estar participando da Ceia do Senhor. Então eu quero que você, se você for participar através das redes sociais, separe aí o pão, se você tiver um suco de uva, se não tiver, ponha um cálice aí com um pouquinho d'água e participe conosco nesse momento tão importante, né? É quando nós trazemos à memória o que o Senhor fez por cada um de nós. E Ele diz na sua palavra, fazer isso em memória de mim. E é isso que nós fazemos todo o primeiro domingo do mês. Então, claro que lembramos dele todos os domingos, mas esse primeiro domingo nós tiramos para estarmos participando da ceia do Senhor. E também quero dizer a você que faltam só 60 dias para o final do ano. Nós estamos caminhando aí para a conclusão do ano de 2023, o ano da bondade do Senhor. E o Senhor tem coisas grandes e firmes para a tua vida. Não desista, se ainda não aconteceu, creia, vai acontecer, porque Ele não mente, Ele é fiel. E Ele diz que tem cuidado de cada um, então Ele está cuidando com muito cuidado, com muito carinho, e tudo que Ele te prometeu vai acontecer. Saiba disso, né? O Senhor tem coisas grandes e firmes para a tua vida. E eu quero também te dizer que nós estamos situados na Rua Paraty 54, Praia do Saco, aqui em Mangaratiba. Venha estar conosco. Costumo dizer que o Núcleo Avançado Cristo Vive aqui em Mangaratiba é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Nós nos reunimos aqui toda terça-feira, às 19 horas, quinta-feira, 19 horas e domingo, às 9 horas da manhã. Nós estamos aqui louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Terça-feira nós temos nosso culto de oração, quinta-feira as doutrinas da graça de Deus, nosso estudo das doutrinas da graça de Deus. Estamos agora estudando o livro 4 Mundos, então, e no domingo louvamos, agradecemos e sempre temos uma palavra do Senhor para a tua vida. E aproveitando isso, eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, e nós temos por tema na nossa mensagem nessa manhã, pilares de uma família estruturada. Durante o mês de setembro falamos sobre família e hoje nós vamos fazer quase que um compacto de todas essas mensagens, trazendo pilares de uma família estruturada. Também quero dizer para você, se você está distante, pastor, eu queria participar, fazendo uma oferta, enviando meu dízimo, você pode fazer isso através do Pix, que é o meu telefone, é o 21 98484 3969. Se você sentir desejo no seu coração de estar semeando nessa obra, faça isso e saiba que o Senhor vai abrir as portas do céu sobre a sua vida. Efésios capítulo 5, versículo 22, tema da nossa mensagem dessa manhã, pilares de uma família estruturada. Nós vamos ler Efésios 5, 2, vamos ler Efésios 6, 4, vamos ler Efésios 6, 25 e Efésios 6, de 1 a 3. Aí, hoje vamos ter 4 versículos aí para iniciar o nosso culto. Então, Efésios 5, 22 diz assim: mulheres, sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 25. Botei. Olha, deixa eu ver se não é o 5, meu Deus. Fugiu aí, hein? Não. Efésios 5, 25. Senhor, perdoa.
vai copiando e no fim acaba errando. Efésios 5:25, olha, os maridos querendo correr aí, ó. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 6, versículo 1-3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, podemos estar na tua casa, podemos ouvir a tua voz. Possamos, Pai, essa palavra possa penetrar e surtir os efeitos que por ti já foram determinados desde antes da fundação do mundo. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado pelas famílias, Pai. Eu profetizo famílias estruturadas, famílias abençoadas, famílias vitoriosas, Pai. Em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Esses 4 versículos formam o alicerce de uma casa. O alicerce é a base. Para quem trabalha com obra, sabe como é feita uma casa. Faz-se um grande buraco, e ali põe ferro, concreto, levanta-se pilares, põe cinta para que a casa fique estruturada. Esses 4 versículos, eles formam o alicerce de uma casa. Se nós caminharmos aqui de acordo com esses versículos, nós vamos ter uma casa estruturada. Podemos dizer que vamos ter famílias estruturadas, famílias felizes, né? E só teremos uma família saudável se tivermos uma família estruturada na palavra de Deus. Então, uma família estruturada na palavra de Deus é uma família saudável, uma família feliz, é uma família que vive em paz. E sabendo sempre que o nosso fundamento é Cristo. Então, o nosso fundamento para ter uma família saudável, uma família feliz, uma família estruturada, é Cristo, né? Aí vamos agora ver esses versículos de uma forma mais abrangente para podermos entender o contexto de toda essa mensagem. Primeiro, o amor do marido para com a sua esposa. Efésios 5, 25-30. Diz assim, agora é 5 mesmo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então, qual a função do marido aí? Amar a esposa. Respeitando, honrando, como Cristo fez com a igreja. Dando a sua vida pela esposa. Né? Então, para que o lar seja completo. O amor, que nós vemos aqui, amar, né? O amor no grego, ele possui vários sentidos. Ele possui o amor eros, que é o amor romântico, paixão, no relacionamento de um casal. Esse amor não pode acabar. Esse amor tem que ser constante. Tá velhinho, mas está lá. Esse amor romântico, essa paixão do relacionamento tem que existir. Filia é um outro tipo de amor, que é a amizade, companheirismo entre amigos, entre irmãos. Mas eu também quero dizer uma coisa, essa amizade e companheirismo também tem que existir no casal. Senão o camarada chega em casa, bate, faz, espanca a mulher, ofende com tudo quanto é nome, aí quando chega de noite ele quer trocar, quer sair do filia e quer ir pro eros. Não tem quem aguente, né? E o pêndulo bate dos dois lados, tá? Tanto serve para o marido, para a esposa, como para a esposa com o marido. Às vezes a esposa trata o marido de qualquer maneira também, como diz a rapaziada, esculacha, e depois não é companheira, não tem amizade, aí quando chega de noite vem lá, né, meu bem, querido, né?
Tem o amor estorage, que é afeição, afeto entre pais e filhos. Isso aí tem que existir num casal, né? Os pais têm que amar seus filhos, os filhos têm que amar seus pais. E tem o amor ágape, que é o amor divino, sacrificial de Deus pelos homens. Nesse versículo que nós lemos, de Efésios 5, 25 a 30, o apóstolo Paulo usa esse amor ágape, que é esse amor divino, esse amor sacrificial de Deus pelos homens. Então ele está querendo dizer que o marido, ele deve ter esse amor sacrificial também pela esposa. Mas aí, camarada casa, tanto ele quanto ela casam. Eu costumo dizer que a Bíblia muitas das vezes, na maioria das vezes, quando ela fala homem, quando fala mulher, também serve para os dois. Isso aí as pessoas têm que entender isso. Aí lá na frente vem uma situação de enfermidade, e aí não, agora acabou o casamento. Mas você lá fez um contrato lá, e jurou lá diante do pastor lá, de que até que a morte os separe, na alegria, na doença, na saúde, na tristeza, né? Ele vai por aí afora, aquele negócio todo é tão bonito, né? Ali, naquele momento, aquela festa toda, aí passa-se os anos, e lá vem uma enfermidade, lá vem, não, que nada, eu vou abandonar tudo aí, vou sair do lado desse barco, e esquece. E a palavra de Deus fala assim, para você lembrar da mulher da tua mocidade, né? Então, eu costumo dizer que a mocidade é quando você inicia seu casamento. Se não, já imaginou, lembrar da mulher da minha mocidade. Estou casado com a pastora Ana há 25 anos. Eu estou com 66 anos. Casei com ela, estava com 41. Então, 41 anos, vou ficar casado com ela lembrando lá da minha namorada lá do passado. Não, é da quando eu me casei com ela. E às vezes eu fico, fecho os olhos e me lembro, quando eu casei com ela, nova, eu também era novo. Éramos magrinhos, hoje somos rechonchudinhos, entendeu? Então, mas são essas lembranças que muitas das vezes tá lá, você tem que trazer a memória, porque você vai lembrando, foi bom e continua sendo bom, hoje estamos juntos, né? Tem dia que um quer botar o outro na panela com batata, um temperinho, cozinhar e tal, fritar, mas não, a gente vê que o gás acabou, não dá para cozinhar, então deixa para lá, vamos que vamos, né? Então, às vezes ela reclama pra caramba aí, mas eu também reclamo. Tem versículo aí, né, que fala sobre reclamar, né, mulher que reclama muito, mas também tem homem que é reclamão também, né? Aí ele já viu, né? O que foi, Manu? A Manu tá falando que a mãe reclama mais, ó. Faça isso não, mano. Você vai ficar sem almoço. Eu não sei, eu tô achando que é pessoal, viu, pastora? Então, o que acontece? Nós precisamos entender que tem que haver uma balança, tem que haver um contraponto nisso tudo. O casal tem que entender, não, é porque a minha esposa reclama muito, você não reclama nada, né? Você é um santo, né? Você é maravilhoso. O meu marido reclama muito, você é uma santa, né? Você, entendeu? Então, tem que entender tudo isso. Então, o que nós temos que entender aqui, que o apóstolo Paulo, quando fala desses versículos, ele está falando desse amor sacrificial, né? E esse amor possui alguns sentidos. O amor ágape, ele é uma decisão, é um compromisso, ele exige ação, é incondicional. Essa semana eu botei para ela no WhatsApp, né? Cheguei no trabalho, eu te amo. Ela, poxa, depois de 25 anos ouvir isso, tu já falou que te amo para tua esposa? Eu nem falou nada. Todo dia, que bom, hein, tá vendo? Aprenda aí. Estava dura, Então, sabe? E ainda estou dura. Faça isso de vez em quando, sai, vai tomar um sorvete. Tô sem dinheiro, vai ali na esquina, compra uma bala. Vai aqui eu não posso falar não, que é vida propaganda, ele não está pagando. Ele vai gostar. Vai na lanchonete ali da esquina, né? Passa de Mangaratiba, o pastor está vendo ali no tio Edson ali, faz um lanche, toma um sorvete, faça alguma coisa, sai um pouco, vai andar um pouco, porque às vezes nós estamos num tempo que você tem televisão, aí você tem rede social, e hoje em dia senta na sala, tá a esposa com o celular na mão, o marido com o celular na outra mão, a filha com o celular na outra mão,
e a televisão está ligada muitas das vezes fazendo não sei o quê, porque as pessoas ligam a televisão e estão vendo alguma coisa em rede social. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo isso aí. E isso faz o quê? Isso faz com que a família se divida cada vez mais. Porque acabou o momento, a hora do almoço você bota o telefone do lado. Bota o telefone do lado bem longe, para você poder, pelo menos ali naquela hora, você ter sossego, né? Ah, mas é porque eu sou profissional. Você está no seu local de trabalho? Às vezes eu falo até com um rapaz que ele vem do Rio, trabalha aqui conosco, e quando ele vem para cá, muitas vezes na hora do almoço está ele atendendo a um, atendendo a outro. Rapaz, está na hora do teu almoço. E essas coisas acabaram. Por quê? Porque, olha, muito bom. Rede social é bom, tudo é muito bom, mas afastou todo mundo. Um dos maiores inimigos que nós temos hoje em dia é o celular. Isso é um assassino. Ele acabou com a televisão, ele acabou com o cinema, ele acabou com o momento Bíblia, você está lendo a Bíblia, né? Hoje em dia está na igreja, a pessoa leva, não, porque a minha Bíblia está no celular, e às vezes não está nada, ela está ali. Há muitos anos atrás, eu pastoreava a igreja lá em Anchieta e nós tínhamos um operador de som, e lá para as tantas, no som lá, veio lá, ele ficava com o celular, estava jogando no celular. Entendeu? Então não está nem aí. E eu só dizer para ele, meu celular, nessa época eu me recordo, meu pai estava internado, eu falei, meu celular está do teu lado, caso toque, eu deixo você atender, você pode atender, porque é notícia do hospital e a gente estava esperando já o desenlace de forma de que ele ia partir mesmo, como acabou acontecendo. Mas ele aproveitava esse momento e ficava ali jogando. Entendeu? Isso aqui entrou devagarzinho na vida de todo mundo. O celular chegou como um tijolo que só falava. Hoje em dia você tem um aparelho na sua mão, que é um computador, e até faz ligação telefônica. Ultimamente a última opção que você tem é fazer uma ligação telefônica, né? Então você tem um computador na sua mão, mas ele destruiu muita coisa, destruiu esse relacionamento. Relacionamento inclusive de pai e filho, né? Então tudo isso precisa ser revisto. E Paulo está falando exatamente sobre isso, um amor ágape, que é um amor, uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. É um amor de compromisso, você tem que ter um compromisso. Exige ação e ele é incondicional. Esse modelo que nós devemos seguir, pois foi um modelo deixado pelo Senhor para todos nós. Você sabe muito bem que Paulo foi um perseguidor da igreja quando Saulo teve um encontro com o Senhor, foi chamado Paulo, foi ao terceiro céu, e ele mesmo fala que conhece um homem, se no corpo fala do corpo ele não sabe, mas que foi ao céu, e lá ele ouviu coisas inefáveis e ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Então, e ali nós temos, no Novo Testamento, nós temos regras de vida que devem ser cumpridas. O amor de Cristo pela igreja, está aí no versículo 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Né? Cristo amou a igreja de uma forma tão maravilhosa que ele se entregou por ela. Morreu na cruz para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Dessa forma, o marido deve amar a sua esposa. Agora, a esposa também deve respeitar o marido. Porque hoje em dia, né, a mulher, por causa do momento de feminismo e querer se igualar, eu até ontem estava pensando isso, querer se igualar, né, em todos os sentidos. Então, ela muitas das vezes acha que não tem que respeitar o marido. Não, quem trabalha sou eu, mas ela tem que, porque existe uma ordem que deve ser cumprida. E isso aí nós vemos aí em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 24, que diz assim: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
assim também a mulher sejam em tudo submissas a seu marido. Mas não podemos esquecer do seguinte, tá? Ah, tá vendo? A mulher tem que ser submissa ao marido. Você já viu lá, que antes a gente falou dos maridos, né? A mulher tem que ser submissa ao marido, mas o marido tem que amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja. Aí o marido acha que submissão é tacar a mão nela, ou então ele é dono. Ele é o dono. É complicado isso. Versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu fico imaginando, você já imaginou? Pensa comigo assim, se tivesse uma opção, estamos vivendo o tempo da inteligência artificial, podia-se criar um boneco, assim, o marido chegou em casa, bateu na mulher, o boneco batia nele. Para poder, né? Você, rapaz, tá gostando? Você tem que se amar. Então, trate a sua esposa como você quer ser tratado. Ame a sua esposa como você se ama. Eu, por exemplo, digo mesmo, eu olho para o espelho e digo, olha, eu nunca vi uma pessoa tão bonita igual essa que eu estou vendo do outro lado, sou eu. Eu tenho que me amar. Mas eu também nunca vi uma pessoa tão bonita quanto a minha esposa. Até porque eu a amo. Né? Hoje o almoço vai ser ótimo. Está garantido o almoço. Está pago. Está pago o almoço. Então, faça isso. Porque se você deixar, o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E se você cair no famoso mesmice, acabou. Engraçado que no tempo de namoro saía, agarrava, beijava, estava dentro do carro, né? Beijava dentro do carro, beijava no sinal, o sinal parou, aproveitava para dar um beijo. Aí depois que casa, o sinal fecha, o sinal abre, o sinal fecha de novo, o sinal abre, e cadê o beijo? Ficou no sinal. Ficou no sinal, ficou parado. Entendeu? Tem que haver, isso aí tem que acontecer diariamente, né? Para poder você manter o seu relacionamento. Tá certo que depois que casa a gente tem muitas responsabilidades, a mulher tem responsabilidade, aí o marido acha que ele não pode fazer nada, entendeu? Acabou, não sai mais sozinho. Não sai mais sozinho. Ontem, por exemplo, eu levantei cedo, fui lá, já quando a pastora acordou, que ela ia trabalhar, eu já estava com praticamente a roupa batida, porque quem lava não sou eu, é a máquina. O que custa você, marido, pegar a roupa e botar dentro da máquina? Ah, isso aí é coisa de mulher. Eu não deixei de ser mulher. Eu não deixei de ser homem. Eu não deixei de ser homem. Ficou feio agora, né? Eu não deixei de ser homem, né? São 7 filhos. Cozinhar. Eu não vou cozinhar nada. Vai cozinhar sim, faça comida. Ela agora reclama que eu já não cozinho tanto quanto antes. Mas faça comida. Quando nós casamos, e isso a gente mantém até hoje. Eu levanto primeiro, quando ela acorda, o café da manhã está pronto. Eu já deixo o café pronto para ela tomar o café e ir para o trabalho. Em compensação, quando chega de noite, que eu chego do trabalho, ela chega primeiro, eu chego, o café já está pronto. Se eu de manhã cedo fiz lá um ovo mexido, uma tapioca, de noite ela já fez outra coisa. Então isso faz parte para que você mantenha um casamento saudável. Ah, vocês não discutem? Não, a gente discute, até a hora que a gente, as opiniões são diferentes. Mas você não pode deixar que isso venha estragar o seu relacionamento. Então o que acontece? O marido respeite, a esposa respeite o marido. Porque submissão não é dizer que você vai pisar na sua esposa. Submissão quer dizer respeito. Respeito. Né? Não existe superioridade entre mulher e homem. Existem diferentes funções no contexto familiar. Por exemplo, a mulher quando tem um bebê ela amamenta. O homem não, mas o homem é o provedor da casa. Ele tem que trazer provisão para que a sua esposa tenha condições de estar aumentando o bebê. E assim, e tem outras coisas. Né? Existem diferentes funções, mas não quer dizer também, como eu falei, que você não pode ajudar. Claro que é mais difícil a mulher ajudar o homem. Por exemplo, eu trabalho com manutenção de equipamento médico, o que eu faço ela não faz. Mas não quer dizer, você não pode me ajudar, que eu não vou te ajudar. Não. Ajude, faça, faz bem, é bom.
Né? Não, o marido tem que acordar, tem que ir para a rua, tem que fazer, tem que jogar futebol, tem que... Eu nunca gostei mesmo de futebol, mas também nunca fui de ficar indo para a rua também. Para mim, estar em casa é a melhor coisa que tem. Mesmo que muitas das vezes a gente esteja meio, né? Meio barro, meio tijolo um com o outro, mas a melhor coisa que tem é estar em casa. É ficar em casa, porque estou fazendo as minhas coisas, estou cuidando das minhas plantas e vamos que vamos. Então não existe essa superioridade. Ser submissa é ter respeito pela posição de liderança estabelecida por Deus ao marido. Então quando você vai, enfrenta lá o seu marido, vamos fazer uma comparação meia doida, você praticamente está enfrentando a Deus, porque você está indo contra uma posição que foi estabelecida por Deus. Tem Cristo, marido, esposa. O marido tem que estar sempre submisso ao Senhor, a família submissa ao Senhor, e o marido amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí o teu casamento, a tua família, ó, show de bola, tá tudo bem. Tá ficando estruturado. Aí vem agora o que? Educação de filho. A educação dos filhos tem que ser dos dois. E o marido não pode ir contra uma autoridade da esposa para com o filho. Não pode. Ele tem que, mesmo que naquele momento ali ou ele ou ela vacilou, você vai depois, ó, podia ter sido assim. Eu podia ter feito dessa forma, não precisava ser tão rígido, não precisava de ser tão jogado para lá. Mas não, tem vezes que eu fiz, eu que mandei, é complicado. Então, Efésios 6:4 diz assim: e vós pais não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ter o cuidado de não provocar a ira nos filhos. Existem dois aspectos que podem causar ira nos filhos. Vamos até Provérbios 29. Aí você pode dizer, pastor, é isso? Porque a gente fala assim, a ira é você ficar implicando, lá o que seja, cutucando, né? Eu gosto muito para catucar a Emanuele, mas de fato. Eu digo só para ela estar de olho em você. Então, olha aqui, falta de educação, isso aí causa ira. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria. Então, vou catar uma varinha de goiabeira, pegar, Manu. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Como é que é a história assim, ó? Deixa o menino, é melhor ele dá logo. Eu quero um celular, dá logo, pelo menos ele cala a boca, tá errado. Essa semana eu estava vendo lá no trabalho, eu até comentei com um colega, passando duas crianças na emergência ali, e as duas criancinhas com o celular na mão. Falei, olha, no meu tempo de criança, nessa hora eu estava aprontando. Se eu não estivesse doente, estava quieto. Mas eu estava aprontando, correndo para um lado para o outro. As crianças hoje estão no celular. Mas isso é por quê? Porque é mais fácil você dar o celular na mão da criança, para ela ficar quieta, do que você fazer com que ela fique quieta por respeito. Com isso, ela diz assim, eu faço o que eu quero. Meu neto essa semana disse para mim assim, ele tem 5 anos, eu não gosto de esperar. Eu falei assim, mas comigo você vai aprender a esperar. Você entendeu? Entendi. Esperou. Eu acabei de fazer o que eu estava fazendo, aí fui lá atender a ele. Mas o que acontece? Mas é criança, para tudo, está aqui, ó. Isso é Bíblia. Gente, é Bíblia. Ela fala aqui o quê? Versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, vem envergonhar a sua mãe. Sabe? Você hoje, a escola hoje não pode mais falar sobre a Bíblia. Não pode mais ter aula de religião, nada disso.
Mas depois que está tudo errado, tudo bagunçado, está preso, você pode levar para dentro do presídio uma Bíblia, nada contra. Mas você já poderia ter resolvido isso lá nas bases. A palavra de Deus diz, ensina. Então resolve na base, ensina a base. Na base. Depois você vai consertar, vai ser muito mais difícil. Então, criança tem que ter respeito, criança tem que ter educação, criança tem que seguir os caminhos corretos, né? Também tem o outro lado da moeda, né? Provérbios 19 e 18. Vamos um pouquinho para trás aí. Provérbios 19, versículo 18. Não sei se na hora da gente acabar, poder fechar essa porta, está com ar-condicionado. Pelo menos o som não vai, os carros, o pessoal lá fora não vai atrapalhar tanto. Provérbios 19, versículo 18. Diz assim: castiga a teu filho enquanto há esperança. Coisa boa! Mas olha aí como é que completa. Mas não te excedas a ponto de matá-lo. Tem gente que pega e espanca, está errado, aí está errado. Agora, as coisas agora entraram num caminho completamente errado. Uma palmada agora dá processo. Uma chineladazinha dá processo. Mas a Bíblia não manda dar palmada, não manda dar chinelada. A Bíblia manda castigar com vara. É por isso, tem que ser com vara. Entendeu? Então, aí agora não pode mais nada. Né? Aí a criança já sabe disso, que tem o ECA, o nome já diz, né? ECA. Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança já sabe disso, e aí agora faz o que quer e bem entende. E se me bater, eu vou na delegacia. Complicado, né? Então, a instrução, ela é formativa. Provérbio 22, 6. Provérbio 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, é uma instrução formativa. Você está formando o caráter, está formando a criança para o amanhã, para o dia a dia, né? Agora também é uma instrução de corretiva, de disciplina. Provérbios capítulo 13, versículo 24. E com isso nós estamos estruturando a nossa família. Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Tem criança, se você pegar um adulto aí que por algum motivo trilhou caminhos errados, e se você for lá perguntar, você vai ver que ele vai te dizer, sabe o quê? Faltou uma correção do meu pai, faltou uma correção da minha mãe. Se meu pai tivesse me freado, se minha mãe tivesse me freado, eu já dei o testemunho aqui. Um dia eu bebi, na época eu não era convertido, tinha 18 anos, 17 para 18 anos, bebi em excesso. Quando cheguei em casa, minha mãe me deu uma palavra, ela falou assim: você vai se tornar um alcoólatra. E me comparou a uma pessoa que na época bebia muito. E essa palavra, eu louvo a Deus porque ela me deu essa palavra. Porque aí eu falei: opa, peraí, eu não quero isso na minha vida. Então, muitas das vezes, o que falta é: não vou falar isso porque vai ofender, não vou falar isso porque vai magoar. Se você tiver que corrigir, corrija. Porque lá na frente, né, se ele por acaso trilhar, ele vai dizer: mas não foi por falta de orientação. Não foi por falta de orientação. Então, um dos problemas é isso. É exatamente essa falta de uma educação corretiva. Né? 13:24, né? Vamos lá. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Antes de corrigir, você precisa informar o que é certo e o que é errado. Também não é sair batendo, não é sair espancando, não é sair brigando, não é sair cortando. Você hoje está sem celular, você hoje está sem mesada, você está sem nada. Não.
deixa eu te falar uma coisa. Você hoje está sem celular, ou eu estou batendo em você, estou te dando uma chinelada, estou te pondo de castigo, porque você fez isso, isso e isso. Você orienta, explica por quê, para poder saber o porquê que está acontecendo, né? Um grosso modo de comparação. Claro que você não vai fazer isso. Normalmente a gente tem bichinho, pega bichinho pequenininho, quando o cachorrinho faz um xixi lá onde não deve, o que a gente faz? Leva lá, aponta o local, tem gente que até esfrega o bichinho lá, isso é errado. Mas aponta o local, tá errado, aí bate, tal. É assim que você vai educando. Claro que você vai educar seu filho da mesma forma, não esfregando a cara dele não, né? Você vai dizer para ele, isso está errado, você vai orientar, não faça isso, não segue por esse caminho, preste atenção com quem você anda, olha. Isso é uma instrução para você estar formando o caráter do seu filho e, se necessário for passar para o corretivo, você já explicou o que deve fazer. Então, a partir daí, caso necessário, a partir dessa instrução, dessa informação, caso necessário, aí você entra com uma disciplina corretiva. A criança vai saber aonde errou, porque errou e agora ela já não vai mais trilhar esse caminho. 4, para caminharmos já para a conclusão da nossa mensagem. Obediência dos filhos aos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Deixa eu só adiantar aqui para a gente não ficar muito tardio. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Né? Então, obediência dos filhos aos pais. O apóstolo Paulo está citando neste versículo Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Então, o apóstolo Paulo lá está citando o Êxodo para os filhos. Então, onde diz que os filhos devem honrar seus pais, é para honrar seus pais. Não importa, meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Não. Honra teu pai e honra tua mãe, para que sejam bons os teus dias na terra, sejam prolongados os teus dias na terra. E ainda é enfatizado que esse é um mandamento com promessa. Ah, coisa boa, né? Então, honra teu pai e tua mãe, para que sejam bons, para que sejam prolongados os teus dias na terra. Então, é um mandamento com promessa. E para nós encerrarmos, esses 4 pilares aparecem lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao versículo 21. Diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, se nós tivéssemos só lido Colossenses, nós estaríamos com toda essa estrutura pronta. Mas nós fizemos esse estudo para que você estruture a sua casa, para que você estruture a sua família, para que você mantenha a sua casa feliz. Uma casa feliz tem que haver diálogo, tem que haver conversa, não tem que haver ofensas, né? Não tem que haver ciúmes, porque ciúme é insegurança, não leva a nada. Eu costumo dizer, quando eu casei com a pastora Ana tinha 24 anos, eu tinha 41. Ela trabalhava num hospital, os médicos mexiam com ela, zoavam, me zoavam. Mas um dia ela perguntou para mim: você não tem ciúme de mim? Eu falei: não, eu confio em você. Eu acho que ciúme é insegurança, é falta de confiança. Você não casou, você tem que confiar na sua esposa, tem que confiar no seu marido.
Já deu brecha para que isso não aconteça? Não, então, por quê? Então, mantenha um lar feliz. No momento que nós vivemos, no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos fundamentar a nossa família nesses 4 pilares. Estávamos vendo um vídeo ontem de uma faculdade, que eu não vou citar o nome, aqui no Brasil, e os formandos em medicina estavam lá tirando a roupa, fazendo umas danças estranhas. São os médicos do futuro. Porque esses médicos do futuro, eles vão usar o telefone, só pode, porque não aprenderam nada. Para começar, não aprenderam nada em termos de respeito a seu próprio corpo. Então, você tem que respeitar o seu próprio corpo. Se você se respeita, você consegue respeitar o outro. Marido que se respeita, que se ama, respeita e ama a sua esposa. Esposa que respeita e se ama, respeita e ama seu marido. Filhos que se amam e se respeitam, respeitam e amam seus pais. E dessa forma, nós teremos famílias estruturadas e felizes. É assim que a nossa família tem que ser, é assim que o Senhor quer que a nossa família seja. Uma família estruturada e feliz. Porque esta é a vontade do Senhor para a nossa vida. Porque assim diz o Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos, Gisele, por favor, me ajude. Vamos estar participando da ceia. Você pode, nesse momento, fechar os seus olhos, enquanto estamos nos preparando, vocês se preparando também na sua casa para estar participando da ceia conosco. Esteja em oração, vamos estar intercedendo por nossa casa, por nossa família, saber que o Senhor tem coisas grandes e firmes para cada um. Derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Senhor, orienta-nos cada vez mais. Podemos seguir de acordo com a Tua direção, Senhor. Podemos caminhar, Pai, famílias felizes, famílias vivendo verdadeiramente a Tua paz, aprendendo de Ti, caminhando de acordo com a Tua vontade. Pai, que possamos ter famílias cada vez mais abençoadas por Ti. Já Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. O Senhor estava naquele momento participando da ceia, e nós estamos em memória dele nesse momento participando dessa ceia. E eu quero profetizar nesse momento cura de enfermidades, porque a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Eu quero profetizar famílias felizes, porque Ele tem orientado as famílias a viver de forma feliz.
Eu quero profetizar lares abençoados. Quero profetizar casamentos restaurados. Filhos voltando para casa, voltando para o seio da igreja. Eu quero profetizar, Senhor Deus, famílias restauradas. Já te agradecemos, Pai. Já te agradecemos, porque Tu tens cuidado de cada um de nós. Tomamos todos, esse é o corpo de Cristo. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Senhor, também quero profetizar sobre as pessoas, Pai, que por algum motivo, Senhor, ouvem a Tua palavra, caminham muitas das vezes, mas têm dificuldade, Senhor Deus, de dar o passo. Dar aquele passo de dizer, eu renuncio a esse mundo. Eu abro mão de tudo que o mundo pode me oferecer para viver exclusivamente para Cristo. Pai, eu quero profetizar, Senhor Deus, pessoas que conhecem a Tua palavra e por algum motivo se afastaram dos Teus caminhos, Pai. Eu quero profetizar essas filhas voltando para casa, porque o homem pode ter ofendido, o homem pode ter magoado, mas o Senhor deu a sua vida por cada uma dessa vida. Então que as pessoas entendam isso. O Senhor, a única coisa que o Senhor fez por elas foi dar a sua vida, para que hoje elas tenham vida e vida em abundância. Esqueçam das coisas que para trás ficaram. Tomem uma decisão. Tomem uma decisão. Volte para a casa do Pai. O tempo está abreviado. Volte para a casa do Pai. Esse é o sangue de Cristo. Derramos todos. Em nome de Jesus. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. aleluia. glórias a Deus, Senhor. Obrigada por essa palavra maravilhosa, Pai. Que possamos voltar para a nossa casa. Para, Senhor, eu fui embora hoje ainda mais edificado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigada porque a cada dia, Pai, tens se mostrado para cada um de nós, através da palavra, que é vida, que nos faz crescer, que nos faz entender, que nos faz compreender quão maravilhoso Tu és. Obrigada pelo núcleo aqui em Mangaratiba, por essa palavra de graça genuína, Senhor. E eu posso dizer, Senhor, sem sombra de dúvida, única, Pai. A palavra maravilhosa que te mostra a verdade.
que te mostra quem Deus é, que te faz entender que Ele pode todas as coisas, que Ele é soberano e que tu não tem controle sobre a sua vida, mas que o Senhor tem controle sobre a situação que você está vivendo, está passando, de que Ele é soberano sobre essa situação. E é isso, Pai amado, que queremos entender, que tem um Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós e que pode todas as coisas, e que nós podemos tudo, porque nos fortalecemos, nos apegamos nele, que é o Senhor Jesus. Obrigada por essa palavra maravilhosa de graça, genuína, pura, Senhor, abençoadora, que nos faz a cada dia mais trilharmos em pastos verdejantes. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Só temos que te agradecer. Podemos falar essa manhã o que te daremos por tamanho benefício, que é ser chamado Filho de Deus, sermos chamados amados do Senhor, e falar que o Senhor nos escolheu, nos predestinou, sem medo de dizer, desde antes da fundação do mundo, o nosso nome está escrito no livro da vida, porque assim quis o Senhor para cada um de nós. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos separou, que nos predestinou em amor. Queremos que você entenda e compreenda isso, e que o Senhor revele no teu coração esta manhã essa graça maravilhosa de você entender que tu não é o Senhor da tua vida, mas o Senhor é quem comanda os teus passos, que guia os teus passos, é aquele que aplana os teus caminhos, para que sejas mais que vencedor nele. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Que grande amor de Deus. Que a graça redentora do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e que todas as consolações habitem em nossa vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E quantos assim creem e digam amém. Amém. Fala, Senhor, Glória. eis-me aqui. Graça e paz. Graça e paz. Amém.